Saudações, Shinobis! Vamos hoje explorar e atacar pela raiz um dos grandes inimigos da privacidade, os teclados digitais. Muitos aqui já conhecem o funcionamento básico dos teclados convencionais do Android, como o Gboard, isso é, o teclado da Google, que já vem instalado por padrão na grande maioria dos aparelhos que rodam Android. Sabendo que a Google não é famosa por proteger a privacidade de seus usuários, qualquer pessoa minimamente preocupada e ciente deste problema logo pensa em alternativas a este software. Mas a resposta não é tão simples. Afinal de contas, a Google não é a única desenvolvedora suspeita de teclados. E se não soubermos a qual solução recorrer, certamente acabaremos em situação tão ruim quanto, ou ainda pior, do que permanecer utilizando o Gboard. Antes de partirmos para as alternativas confiáveis de teclados, vou contextualizá-los a respeito de alguns problemas de privacidade oferecidos por teclados não confiáveis e o quão sério isso pode ser. E eu já aviso que isso aqui vale para todos, especialmente para aqueles que ainda desconhecem as proporções do estrago que um simples teclado pode vir a causar. Em meados de 2016, um usuário do Reddit postou uma thread constatando que o teclado instalado em seu Samsung S6 começou a apresentar sugestões de palavras em alemão, porém, apenas o pacote do idioma inglês estava instalado em seu dispositivo. O detalhe é que o usuário afirmou nunca haver digitado palavras na língua alemã. Outra bizarrice do gênero acontece quando este mesmo usuário tenta enviar um e-mail e nota que no campo do destinatário, seu teclado sugere um endereço de e-mail jamais visto e tampouco digitado por ele. O teclado em questão era o Microsoft SwiftKey. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Sim, o teclado é de uma Big Tech que não lucra com a venda de informações de usuários, apresentando brechas críticas e extremamente suspeitas à privacidade destes mesmos usuários. Assim que a thread foi postada, mais usuários do SwiftKey comentaram com mais relatos, o que ensejou uma posterior resposta de uma conta oficial de um dos desenvolvedores do projeto, como podem ver aí na tela. O episódio ficou marcado como um Cloud Synchronization Glitch, ou, em tradução livre, erro ou falha de sincronização de nuvem, cujas proporções ainda se mantêm desconhecidas. O que se sabe é que números de telefone, endereços de e-mail, bem como muitas frases e expressões particulares digitados no SwiftKey foram vazados. A Microsoft chegou a se pronunciar argumentando que o vazamento, apesar de realmente ter ocorrido, foi mínimo e não comprometeu muitos indivíduos, ou seja, não era algo relevante que merecesse maiores preocupações. Porém, a mesma Big Tech suspendeu o serviço de sincronização com a nuvem logo em seguida. Contraditório, no mínimo. Apesar de até o momento desconhecermos a extensão real do dano, sabemos que teclados são utilizados para digitarmos nossas senhas, toda sorte de pesquisa, nomes de contatos e muitos também apresentam recursos de digitação por voz. Ou seja, todas as informações que digitamos ou até mesmo pronunciamos em nossos smartphones passam por nosso teclado antes de qualquer coisa, o que sem dúvidas define o teclado como um ponto de vulnerabilidade crítico e que merece muita atenção. As permissões são outro detalhe importante sobre os teclados. Muitos solicitam acesso à internet certamente para o envio de informações digitadas a um servidor central e esse tipo de funcionalidade pode facilmente tornar inútil a criptografia de ponta a ponta utilizada por vários mensageiros de código aberto, já que o conteúdo digitado no teclado não será criptografado, pois será enviado aos terceiros desenvolvedores do teclado antes de ser encriptado pelo serviço de mensagens. E numa hipótese de você não ter se convencido com o caso da Microsoft, sem problemas. Há muito mais de onde veio este escândalo. Podemos citar aqui o AI Type, um teclado popular para Android e iOS que chegou a contar com mais de 40 milhões de usuários. Acontece que em dezembro de 2017, os dados de 31 milhões de um total de 40 milhões foram integralmente vazados. Isso mesmo, mais de 77% da base de usuários deste aplicativo foi comprometida, tendo o conteúdo de sua digitação vazado. Para completar o show de horrores, o banco de dados do serviço não recebeu criptografia e sequer uma senha para proteger o conteúdo, ou seja, basicamente qualquer pessoa, um usuário comum, poderia baixar o banco de dados sem maiores dificuldades. E o número de informações vazadas totalizou
577 GB de arquivos. Isso enche mais da metade daquele seu HD de 1 TB. A empresa ainda disse que o seu sistema não aprendia os hábitos de digitação, mas o site ZDNet apurou que mais de 8,6 milhões de entradas de texto que haviam sido utilizadas no teclado estavam incluídas neste banco de dados, juntamente a outras informações sensíveis e privadas, tais como o número de telefone, que foram mais de 370 milhões, argumentos de pesquisa e até mesmo e-mails e senhas a eles correspondentes. Além, é claro, do fato de que as configurações do teclado coletavam o nome inteiro do proprietário do dispositivo, resolução de tela, número do e-mail, links associados a redes sociais e uma variedade de outras informações perturbadoramente particulares. Agora que vimos alguns dos muitos casos envolvendo teclados e violações críticas à privacidade, devo informar a vocês: o seu teclado não precisa enviar informações para a nuvem para preditar ou sugerir termos. Isso mesmo, a sua digitação pode ser cômoda, prática e inteligente sem que suas informações corram riscos nas mãos de bancos de dados de terceiros. O próprio Gboard, apesar de ser um software de uma Big Tech, supostamente não envia o seu padrão de digitação aos servidores da Google, apesar de sim enviar aquilo que você efetivamente pesquisa. O Gboard, em verdade, apenas sugere termos que foram aprendidos pelo próprio Android. Ele utiliza informações localmente armazenadas, o que significa que essas informações não deixam o seu dispositivo, o que é muito mais seguro e preserva a sua privacidade. Isso é possível a partir de um método chamado Federated Learning, que possibilita o aprendizado a partir do que é digitado no Gboard. Porém, o armazenamento dessas informações fica por conta do próprio Android, já que o próprio Gboard está correndo em uma sandbox, totalmente isolado do sistema operacional. Ainda assim, o teclado da Google é lastreado a outros serviços da Big Tech e não deixa de ser um software de código fechado. Portanto, nada de utilizado, apesar de ter algumas vantagens sobre outras soluções de Big Techs. A partir de agora, apresentarei finalmente algumas opções de teclados de código aberto. A primeira alternativa, que na minha opinião é um dos mais completos teclados, é o Anysoft Keyboard. Ao iniciarmos o programa, será exibida uma tela de agradecimentos com a opção de iniciar as configurações ou checar as políticas de privacidade. A quem se interessar, é bastante recomendável conferir. Um disclaimer pertinente é o de que o programa não possui permissões de rede, ou seja, já começamos com um dos principais problemas sendo eliminados: teclados enviando dados para a rede. Após isso, vamos habilitá-lo nas configurações e escolher o idioma que, por padrão, está em inglês, porém, é possível baixar facilmente o módulo para português Brasil pelo próprio F-Droid. Agora que habilitamos nosso teclado, basta escolhermos então qual teclado será utilizado por padrão quando precisarmos digitar qualquer coisa em nosso smartphone. Ainda no setup do teclado, poderemos permitir ou não sugestões de escritas baseadas nos nomes de nossos contatos, o que implica permitir que o teclado colha essas informações. Caso você não se sinta confortável com isso, basta escolher a opção Turn Off Contacts Dictionary e passar para a próxima tela. Aqui será possível escolher o tema, ou seja, a aparência do teclado, configurar os gestos para uma maior praticidade na digitação e inclusive também ativar a digitação por desenhos, que é aquela modalidade de deslizar os dedos pelas letras para formar palavras a partir deste desenho. Também será possível configurar o modo e o tempo de aprendizagem, os emojis, a telemetria, a qual eu inclusive recomendo desativar, e uma série de outras configurações dignas de um teclado de ponta. A próxima recomendação é o Floresboard. De forma similar ao Anysoft Keyboard, seremos recebidos com uma tela de boas-vindas com algumas instruções básicas, como os termos de privacidade e o código-fonte do teclado. Este início de habilitá-lo nas configurações e trocá-lo para poder utilizar é bastante comum entre todos os teclados, então sem segredos aqui. Indo adiante, também teremos opções de temas, embora por padrão inferiores às oferecidas pelo Anysoft Keyboard, bem como a habilitação de digitação por gestos e desenhos. Além disso, o Floresboard oferece um modo bem conveniente para a digitação com uma única mão, podendo inclusive ser escolhida a mão de preferência,
Então acalmem-se, canhotos, isso aqui também foi pensado para vocês. Opções de dicionário também serão encontradas aqui, como o uso de um dicionário interno alocado no próprio sistema Android, algo parecido com o que o Gboard faz a partir do Federated Learning, conforme nós vimos agora há pouco. Também é possível inserir e remover manualmente termos destes dicionários. Outra opção interessante é a autocapitalização de palavras, baseada no contexto da frase. Isso deve deixar o seu teclado um pouco mais inteligente. O OpenBoard também é uma alternativa extremamente competitiva e oferece os principais recursos que os anteriores oferecem, além de já possuir o nosso idioma nativamente instalado. Suas funções notáveis são desabilitar o aprendizado de novas palavras, não sugerir termos de baixo calão para evitar correções embaraçosas, dicionário pessoal, redimensionamento de teclado e etc. Peca em alguns pontos, como a ausência de digitação por gestos, mas ainda é uma solução bastante funcional. Progredindo para a linha dos teclados mais simples e minimalistas, temos o Simple Keyboard. O leque de funções é extremamente fiel ao seu nome. Desprovido de muitos recursos, o Simple Keyboard foca em sua privacidade, sendo uma solução de código aberto para smartphones mais antigos e ou com pouco espaço de armazenamento. A última menção do vídeo será o Hackers Keyboard, que não recebe atualizações há cerca de 2 anos. Por isso, eu não o recomendaria como a primeira opção, mas certamente ainda é melhor do que qualquer serviço de Big Techs, pelo menos em termos de privacidade. Ele conta com as principais funções de todos os já mencionados, inclusive com o nosso idioma nativamente pré-instalado. O seu diferencial fica por conta das inúmeras configurações técnicas disponíveis, que certamente o levam a receber o nome que recebe. Não vou me adentrar a isso, pois é o tipo de software que requer um vídeo específico apenas para ele. E se você não se convenceu com essas opções e por alguma razão ainda quer manter o Gboard ou algum outro teclado de Big Tech, a minha sugestão é que desabilite as permissões de rede deste teclado, o que pelo menos dará certa segurança de que o teclado não estará transmitindo seus dados a um servidor externo. A restrição de permissões poderá ser feita inclusive com o NetGuard. Se você não sabe o que é, convido-te a assistir o meu vídeo sobre este firewall. E por hoje é isso aí, chumps. Eu espero que este vídeo tenha sido de algum proveito para vocês. E se eu te ajudei, eu peço que vocês também me ajudem com o seu like, a inscrição, o compartilhamento e, se possível, um auxílio aqui para o canal por via do Apoia-se ou do Patreon, qualquer plataforma. Bitcoins também, nós temos a nossa carteira sempre aqui na descrição. Qualquer colaboração, qualquer valor que seja, será muito bem-vindo. Também quero aproveitar aqui para frisar que o nosso curso sobre privacidade e anonimato em smartphones já está a caminho, devendo sair ali em meados de julho, ok? É um curso bastante completo e o que vocês veem aqui no canal é apenas uma pequena demonstração do que está por vir. Então eu também conto com vocês nesse curso e espero sempre poder ajudá-los. Um forte abraço e até mais.